Fala pessoal, tudo bem? Bom, nessa playlist agora eu vou resolver com vocês a prova de matemática da UERJ 2021, tá? Então, antes da gente começar a resolver a prova, eu vou fazer uma análise da prova rapidinho aqui com vocês, olhando item a item, né, que foi cobrado e o que eu achei aí do nível de dificuldade da questão, tá? Então, a prova de matemática, ela tem, né, ela vai das questões 19 até 25, mas na parte multidisciplinar a gente tem também a questão 1. Na questão 1, ele dava um gráfico e tinha porcentagem. Por ter gráfico, muitas pessoas podem considerar que pode também incluir como uma questão de estatística. Eu, particularmente, acho que não. Era só um gráfico, era só uma análise de gráfico. A questão mesmo era uma questão de porcentagem. Era uma questão muito tranquila. Então, primeira questão aqui. Eu jogo uma questão fácil. Tá? Então, uma questão já. E era a primeira questão da prova, então você já começava com uma questão fácil. A única dificuldade que você tinha era na hora ali, de repente, fazer a conta não era muito legal de fazer, mas dava para fazer de boa. Então, era uma ótima questão para você já começar a prova, já conseguir um ponto e já ficar tranquilo para o decorrer da prova. Tá? Bom, a primeira questão da prova de matemática propriamente dita era uma questão de aritmética, que envolvia aí você fatorar um número. Pô, muito tranquila também. Então, a prova começou aí bem fácil, bem tranquila. A questão 20 é a questão de probabilidade. É uma questão de probabilidade que, assim, probabilidade por si só nunca é tão simples, né? E essa questão você não precisava de grandes conhecimentos em probabilidade. Na verdade, era muito mais na interpretação do enunciado para você resolver. E como não era muito simples, assim, bom, você poderia tentar fazer conta e tal e acabar se enrolando. Então, por essa razão, eu julgo ser uma questão média. A solução da questão é bem simples, tá? Como se forem chegar nessa questão aí, seguindo na playlist. É uma solução bem simples, bem tranquila. Você praticamente não faz conta, é pura interpretação do enunciado, interpretação dos dados, tá? Então, mas por ter essa interpretação, você poderia tentar fazer conta, acabar se enrolando, eu coloco aqui como uma questão média. A questão 21 é uma questão de análise combinatória. A questão de análise combinatória nunca é simples, mas o princípio, o conceito que foi abordado na questão era o conceito aí de princípio multiplicativo, ou seja, é o primeiro conceito que a gente vê em análise combinatória. E aí você recaía, né, na solução, você recai numa equação de segundo grau. Então, por essa razão e pelo assunto que eu também julgo essa questão ser uma questão média, tá? Bom, a questão 22 era uma questão de função exponencial, ele dava uma função, tem lá um negócio de agrotóxico, tem todo um contexto, ele dava a função exponencial e aí pedia, né, o valor lá da variável quando essa função era igual a um determinado valor. É uma questão assim clássica de função exponencial, ele já dava a função, o que facilitava na hora da resolução, tá? Então tinha lá que também potências e raízes ali no meio, como geralmente há em questões de função exponencial, beleza? Então eu julgo essa questão também uma questão média aí para o nível em geral aí cobrado na prova da UERJ, tá? Bom, questão 23. Questão 23 era uma questão de prismas e pirâmides. Cara, a questão era bem tranquila, você só precisava saber como se calcula o volume do prisma, como se calcula o volume de uma pirâmide. Então, bom, essa daqui, alguns podem considerar média, mas eu sinceramente achei essa questão bem tranquila mesmo, tá? E aí, a questão 24 é uma questão de trigonometria, onde nessa questão eu achei ela bem elaborada e não era tão simples, você poderia de repente ali se enrolar na hora que você fosse tentar calcular a área do triângulo, né? Se você pegasse uma determinada base do triângulo, você poderia acabar se enrolando. Então, eu acredito que você talvez tivesse dificuldade, então eu julgo essa questão sendo uma questão difícil, tá? E a questão 25 é uma questão de função quadrática, mas tem um volume ali do paralelepípedo envolvido, então você tinha que
você caía num sistema, e aí do sistema você caía numa função quadrática, ele pedia o valor lá do x, que dava o volume máximo, né? Então, apesar de ser uma questão clássica, é uma questão que geralmente é muito trabalhada aí em aulas preparatórias, eu julgo aí ser uma questão aí difícil. Então, a prova da UERJ, como de costume, ela coloca o nível de dificuldade crescente, tá? Alguns aqui até poderiam considerar essa questão aqui numa dificuldade média, mas eu sinceramente achei essa questão muito tranquila, porque realmente bastava você saber as fórmulas de calcular o volume do prisma e pirâmide. Então, como em geral, a prova da UERJ ela é muito bem elaborada, então ela tem um nível de dificuldade crescente, então assim, a prova eu achei bem coerente aí com os conteúdos abordados, tá? Só senti falta de uma questão de probabilidade um pouquinho ali, mais questão de probabilidade mesmo, apesar de ter sido uma questão interessante, mas eu senti ali um pouquinho falta disso, mas enfim, essa é a análise da prova de matemática da UERJ 2021, tá? Então a partir do próximo vídeo a gente começa então a resolver essa prova, tá legal? Beleza? Então, vamos lá.